Aprenda a falar sobre você em inglês. Sim, exatamente, sobre tu, sobre você, sobre a sua vida, sobre quem você é, o que você come, onde você vive. Tô brincando. Gente, o que seria falar sobre você em inglês, tá? Então, eu sempre falo que esse aqui é um conteúdo que todas as pessoas precisam saber, tá bom? Isso aqui você precisa, tá? Isso aqui é obrigatório, não é opcional. Você precisa aprender a falar sobre você em inglês, porque se você não souber falar nem sobre você, você quer aprender a falar sobre o quê? Se você não sabe falar sobre você, né? Então, como é que você vai fazer amizade com os gringos? Como é que você vai viajar? Como é que você vai se apresentar para alguém e não vai saber falar sobre tu, sobre você? Por isso que é importante você aprender a falar sobre você. Ai, mas como assim, teacher? Como que eu vou aprender a falar sobre mim? Você vai ter que saber responder essa pergunta aqui em inglês, ó. Como que você se apresentaria para alguém? Né? Como é que você se apresentaria para alguém aqui no português mesmo? Vamos começar fácil. Como é que você se apresenta aqui no português? Então, dá um exemplo aqui para vocês. Oi, gente, meu nome é Aline, eu sou professora de inglês, eu moro em São Paulo. Essas coisinhas simples assim, né, sobre você, que você tem que aprender a falar em inglês, né? Então você tem que saber responder essa pergunta aqui. Como você se apresentaria para alguém? Você tem que saber responder essa pergunta em inglês, né? Então, o que você vai falar, né? O que geralmente a gente fala quando a gente está se apresentando para alguém? A gente fala sobre qual que é a nossa idade, qual que é a nossa nacionalidade, qual que é a nossa profissão, quais que são os nossos hobbies, os nossos sonhos, as nossas metas. Então, é muito legal e muito interessante que vocês já comecem a aprender a falar sobre você em inglês quando você está iniciando, tá ok? Por que é importante você aprender a falar sobre você em inglês? Porque isso abre portas, ok? Quando você sabe falar sobre você em inglês, você tem noção que você adquire a habilidade de se comunicar com pessoas do mundo todo. Sim, você pode fazer amizades com gente de todo mundo quando você sabe se apresentar em inglês. Por isso que é muito importante você praticar isso, tá? Essas coisinhas aqui são básicas, tá bom, gente? Não é nada difícil não de você aprender. Você pesquisa e rapidamente você consegue encontrar essa informação aqui de como você se apresentar em inglês, tá certo? Então aprende lá sobre essas coisas que eu coloquei aqui, ó. Idade, nacionalidade, profissão, hobby, sonhos. Então, esse é o tipo de conteúdo que vai permitir você de fazer networking com pessoas do mundo todo, ok? E não somente isso, né? Se você quiser, por exemplo, passar até mesmo por uma entrevista de emprego, isso aqui vai ser algo que você vai precisar saber falar sobre você, né? E seja para fazer amizade, seja para até mesmo interagir, praticar conversação, isso é um conteúdo que você vai utilizar, ok? Então aqui, ó, olha só, gente, ó, o exemplo aqui, ó. O José Reginaldo comentou: I'm a truck driver. Perfeito, ó, até ele já sabe falar que é a profissão dele, que ele é o quê? Ele é motorista de caminhão. Good evening, hello, good evening, José. Muito legal. Inclusive, gente, olha só que legal. Ele está assistindo do caminhão dele, assistindo do meu caminhão. Great, thank you so much. Obrigada aí pela audiência, pelo comentário, José. E é isso mesmo, ó. Aprendam a falar sobre a profissão de vocês, sobre idade, sobre hobbies, sonhos, né? O que você faz, o que você gosta de fazer. Então, esse é um conteúdo que você vai gostar de aprender porque é sobre você. A gente gosta de falar sobre a gente mesmo, né? Então, imagina você falar sobre você em inglês. Isso vai já realmente abrir muitas portas para você. Você vai ter muito mais facilidade de se comunicar e vai te ajudar muito até mesmo para depois você avançar com mais conteúdos em inglês, ok? Então, dando um exemplo aqui, ó, aprende a falar, por exemplo, aqui no meu caso, né, de idade, você fala a sua idade, nacionalidade, I'm Brazilian, sou brasileira, profissão, I'm an English teacher, hobbies, my hobbies are, os meus hobbies são, aí você coloca, né, faz um textinho também de apresentação sobre isso, pratica, treina no espelho, assiste vídeos de pessoas se apresentando em inglês, que vai te ajudar bastante, e também já é um atalho, porque se você conseguir já fazer networking com outras pessoas, conseguir praticar conversação com outras pessoas, você com certeza vai subir de nível no inglês, né? Você com certeza vai avançar de forma muito mais rápida. Então, percebe como é muito importante você aprender a falar sobre você em inglês?